Olá, amigos do Veículos de Velocidade, aqui no canal do YouTube. Nós estamos na concessionária do grupo IESA, a IESA BYD. Vocês já sabem que nós fizemos uma série de vídeos com produtos elétricos da BYD, esta chinesa que é uma referência mundial em produção de carros elétricos. Pois agora, além dos carros de passeio, nós vamos gravar com essa Cargo aqui, a ET3. É um produto destinado a pequenas entregas urbanas. Se você tem um negócio, pequeno negócio, e quer fazer as suas entregas, este é o carro ideal elétrico para poder atender às suas necessidades de negócio. O Guilherme Roquette está passeando com essas imagens aqui e nós vamos informar os detalhes deste produto da BYD destinado aos empresários e pequenos empresários do Rio Grande do Sul. O ET3, olha, é até bastante simpático e nos surpreende quando a gente olha para ele. Esse furgão, esta van, tem um conjunto óptico bastante tradicional, mas a gente tem aqui a iluminação diurna em LED. E aqui, este é um dos primeiros BYD que eu já vi que tem faróis de neblina. Mas vamos falar antes do conjunto de iluminação. Os faróis principais, eles têm a parábola, são incandescentes e a gente tem aqui ainda, como eu falei, o farol auxiliar de neblina, que está na parte inferior aqui do para-choque, com esse bloco projetor. Olhando ele assim, com todas as luzes acesas, ele fica realmente bem interessante e olha, a gente até esquece que estamos falando de um carro de carga. Quando a gente fala em entregas urbanas, em veículos urbanos, a gente precisa lembrar também que tamanho é importante, especialmente para as questões das grandes cidades. E é por isso que quando a gente olha para o ET3, a gente não vê exatamente um veículo grande. Ele é sim uma van compacta. E aqui a gente tem algo interessante. Rodas de liga leve. Vamos ver aqui qual é o aro deste carro aqui. Pneu 195, 60, 16. Roda de liga leve, então, aro 16. Aqui a gente tem espelho retrovisor na cor do carro, maçanetas na cor do carro e tem até um botãozinho aqui que depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele. A parte de trás, ela é fechada. E aqui a gente tem, além da porta dianteira, esta outra porta que ela é corrediça para facilitar o acesso ao compartimento. A gente tem aqui portas nos dois lados, mas sobre o compartimento a gente vai falar depois. Vamos olhar um pouco como é a traseira desse modelo. Os botões nas maçanetas são para o travamento do carro. A chave é presencial, por isso basta estar com ela no bolso e apertar o botão, ou usar o comando da própria chave para destravar. Na parte de trás, a gente começa olhando o conjunto de iluminação. A gente percebe aqui uma lanterna do tipo incandescente, inclusive aqui ó, com a luz de posição, mais a luz de seta, tudo incandescente. Agora, nem por isso é um demérito para esse carro. Ah, mas não é luz de LED? Claro que não, pois a gente está falando de um carro aqui que tem uma proposta comercial. E este desenho de lanterna facilita muito uma possível reparação. Caso encoste, bate, quebre, a gente tem um produto mais barato para que se faça a reparação desse conjunto quando for em uma eventualidade de se precisar trocar, por exemplo, alguma peça como esta aqui. Toda a parte traseira do carro, até embaixo, ela abre. Então isso facilita muito quando a gente precisa fazer o acesso por aqui. E olha só, abertura elétrica, ela é suave, a tampa levanta de uma maneira mais suave e é apoiada por esses dois braços de amortecedores. E olha a praticidade aqui. Você pode carregar ou descarregar o carro aqui embaixo, abrigado da chuva. Isso é muito prático para quando você precisa, por exemplo, transportar objetos, fazer cargas exatamente nas grandes cidades e não tem, por exemplo, onde se abrigar. Quando a gente abre o compartimento de bagagens, aí sim, olha o espaço tremendo que a gente tem aqui dentro deste furgão. Primeira coisa, o piso já é com este sistema de metal. E esse piso nos permite carregar, puxar, arranhar, utilizar esse carro de uma maneira muito apropriada para não ter problemas de, por exemplo, desgastar ou incomodar, né, raspar em alguma peça. Agora, claro, a gente tem aqui na lateral um espaço que é pintado e aqui sim talvez tenha uma condição, por exemplo, de arranhar a tinta. No entanto, precisamos entender que esse carro ele é um carro de carga. Então, a BYD pensou aqui exatamente nisso e ela não colocou um verniz ou um brilho na tinta. Essa é uma tinta que está mais opaca,
na parte de dentro do compartimento do que na parte de fora, exatamente para que esse carro possa ser utilizado dessa forma. Agora eu vou abrir as duas portas aqui na lateral para a gente poder ter uma ideia exatamente do espaço que a gente tem aqui dentro e da facilidade de acesso, porque vocês estão me vendo pelo porta-malas, mas a gente tem a abertura lateral de um lado e eu vou passar para o outro lado aqui para que a gente possa também fazer a mesma abertura da porta. Olha só. Capacidade para colocar objetos, retirar objetos, a gente tem de sobra aqui no BYD T3, porque olha só o espaço que ele fica, olha a condição que a gente tem exatamente de poder utilizar esse carro de uma maneira muito prática. O espaço realmente é bastante grande, vocês vão ver aí nos caracteres no vídeo todas as capacidades que ele tem. E o forro do teto, eu não falei, ele é um forro que é em carpete e tem uma iluminação em LED ali. Então você tem condição de fazer carga de dia ou de noite, porque vai estar tudo tranquilo. Mas quando você também precisa fechar os compartimentos, todas as peças elas não são pesadas. Quer ver? Olha só, para a gente baixar aqui a tampa traseira, ela é suave, ela não precisa exigir muita força. E aí, basta você bater a tampa e olha, eu bati até forte demais, nem precisava ter utilizado tanta força quanto eu usei. As portas laterais, olha só, elas ficam presas quando elas estão abertas. Aí você precisa puxar o trinco e aí correr elas para frente. Então, olha só, quando você abre, ela trava e depois, você puxando o trinco aqui, vai facilitar o fechamento. E aí, olha só, não precisa força, com apenas uma mão eu consegui fazer a movimentação da porta e ela bateu, trancou sem problema nenhum. Agora a gente vai para a parte interna então do ET3 e olha, a primeira coisa que a gente já pode notar aqui é esse assento que ele tem um revestimento já nesse tom sintético, né, nesse couro sintético e olha, tem até uma parte que já é microperfurada, inclusive, que está aqui no ET3. Para as portas, a gente tem aqui plástico rígido, mas de boa qualidade, sem rebarbas, bom encaixe. Aqui, ó, o trinco da porta, inclusive, nesse tom mais cinza metálico. Vidro elétrico eu tenho como simples toque apenas para baixar o vidro na porta do motorista. Na porta do carona, o vidro elétrico ele é convencional. Botões para trancamento das portas a gente tem também. Assim como você está vendo aqui, este porta-copos ou porta-garrafas no lado direito, eu tenho também outro aqui no lado esquerdo, para que o motorista possa ter acesso. Volante desse carro, vou me aproximar um pouquinho mais aqui, ó, para que a gente possa manobrar. O piso não nos ajuda muito, justamente porque a gente está com o carro em cima de uma área pintada. Mas é um volante elétrico, 4 raios, comandos na esquerda para interagir com a mídia, comandos na direita para que a gente possa fazer a interação lá com o painel e ainda atender o celular que estiver pareado. No cluster desse carro a gente tem um velocímetro e um painel com computador de bordo, uma tela de boa qualidade inclusive, falo sobre ela depois. No sistema de mídia aqui a gente tem sistemas aqui com volume, as entradas micro SD e também aqui a entrada pendrive, né? Você vai retirar aqui, vai puxar essa tampa e vai conseguir interagir. Vou para a tela de home aqui, eu posso fazer a conexão com telefones celulares e aí, claro, a gente não tem nenhum pareado agora, mas ele pode fazer essa utilização. A movimentação é rápida, basta um toque, a tela já consegue mudar de função, desligar a tela inclusive, e aqui para as configurações. Aqui sim ele demora um pouquinho, a gente consegue fazer configurações do som, fazer configurações aqui, ó, verificar versões do veículo aqui, do sistema, né, controlar questões de horário, outras configurações de driving mode, de aquecimento, enfim. E também voltamos aqui para a tela inicial. Bom, é um sistema que ele está todo em inglês. Então isso de repente para um motorista apenas que vai utilizar esse carro, isso pode complicar um pouquinho. Mas a tela é rápida e não tem tantas funções assim. Então se por um lado ela está em inglês, pelo menos ela compensa tendo as funções mais básicas para ninguém se perder.
Baixando aqui, a gente tem o sistema de ar-condicionado e ele é um ar-condicionado digital. Olha só, tá com a ventilação ligada agora, 18 graus. Quero menos vento, diminuo aqui. Ou quero aumentar a temperatura, já que a gente está hoje num dia bem frio aqui em Porto Alegre, de 6 graus de mínima, 27 graus aqui a temperatura, aperto no automático e ele vai manter e vai climatizar aqui o veículo. Abaixo disso, a gente tem a alavanca aqui dos sistemas do câmbio, para que você ande para frente, para trás, enfim. Agora, aqui nós temos um sistema bem interessante nessa climatização. A gente tem desembaçador traseiro e também temos o desembaçador nos espelhos retrovisores do carro, acionado por este botão. Tudo isso é um sistema que ajuda muito o usuário, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem ora um clima com chuva, ora volta o sol e precisa de todos esses assistentes. Aqui no painel de instrumentos a gente tem na esquerda o velocímetro, na direita se você está consumindo mais a carga da bateria ou se você está, por exemplo, regenerando, e ali a quantidade de quilowatts caso o carro esteja então regenerando a bateria. A gente tem aqui do outro lado, olha só, vou bater a porta para que ele possa mudar ali a indicação no centro do painel. Vamos falar um pouco desse computador de bordo, que é acionado aqui ó, por esse lado aqui do volante. Eu tenho exatamente aqui o botão de Enter para que a gente acesse as funções e o Select para que a gente volte. Então vamos de novo para cá, para o painel de instrumentos, o ajuste aqui no celular para mexer na cor, agora sim. Ele tem monitoramento da pressão dos pneus e eu apertando para baixo velocidade média, depois o tempo de direção, depois eu tenho pressão dos pneus de volta, tenho aqui se o carro está carregando ou regenerando a bateria, isso vai funcionar quando estiver andando. Também tenho aqui o range aproximado, né, que é a autonomia do carro. Tenho média de consumo de eletricidade, tenho aqui média, inclusive ali ó, também de consumo em outra marcação, velocidade média, e aqui volta para aqueles menus que a gente já estava com ele. Agora, quando a gente quer acessar o menu do carro, aí basta então apertar no Enter e nós vamos ter personalização aqui de algumas informações do carro. Voltando aqui, eu tenho personalização do próprio sistema do veículo. É um painel que consegue fazer uma personalização do carro e a gente consegue utilizar ele também como um computador de bordo. Para o uso comercial, você faz todas as personalizações neste cluster de como você quer que o carro funcione e depois mantém a utilização dele apenas rodando com o carro. Agora eu estou com o telefone na mão e o Ferlauto com o volante na mão para que a gente possa gravar este vídeo aqui com o ET3. E aí, Ferlauto? Bom, a primeira coisa que eu posso te dizer, Guilherme, que chama a atenção uma coisa que vai ser muito importante para o profissional que vai usar esse carro, já que esse carro é um carro cargo. É o conforto na condução. A acomodação no banco, a forma que você se senta, a ergonomia do carro e o gostoso de você conduzi-lo. A posição do volante, ele não chega a ser um volante com a inclinação de uma Kombi, por exemplo, mas ele é uma inclinação diferente do carro normal de passeio. Tá? Ele é um pouco mais para perto da Kombi do que para o carro de passeio, mas com um total domínio que você tem sobre esse volante. Então ele é muito agradável de ser conduzido. Além da praticidade que você já falou, inclusive, dos botões, tudo com acesso pelos dedos. Então funciona perfeitamente bem e dá um conforto e uma comodidade muito boa para o motorista. Sentado aqui no carona, a gente consegue perceber que realmente o banco também é confortável. Uma outra coisa, tem descansa-braço aqui para o carona também e para o motorista, então isso facilita para quem vai acompanhar ou precisa estar junto com o motorista, o condutor desse carro. Aliás, posso te interromper, parceiro? Esses dois descansa-braços aqui são fundamentais, porque via de regra, esse tipo de transporte de cargas urbanas, são dois trabalhando, o motorista e o secretário aqui do lado, e eles fazem força descarregando as caixas. Sim. E aqui depois ele vai descansar os braços. Até porque como esse carro aqui não tem marcha, né? A gente está falando de um carro que é elétrico, então
não tem por que você utilizar praticamente aqui o seu braço do lado direito. Exatamente. Vai usar apenas para segurar o volante. Agora, a impressão que a gente tem no acabamento do carro, aqui no toque dos materiais, é realmente muito boa, porque a sensação é realmente de que a gente está, olha, em um carro que não deixa em nada a desejar, por exemplo, para um acabamento de um HB20, para um acabamento de um Onix, né? A gente está num carro muito bem acabado e que destoa de quando a gente pensa de que isso aqui é um carro de trabalho. Aliás, Guilherme, tem me surpreendido essa característica da BYD, de ter os carros sempre com um alto índice até de luxo nas suas condições de painéis, de portas, etc. Agora vamos ver a manobra aqui, ó, que o Ferlauto vai fazer para poder fazer o acesso na outra rua. Olha só, volante é elétrico, é um volante elétrico, ou seja, um volante que é macio, volante que é bem fácil de manobrar. Eu imagino aí a sensação, Ferlauto, nessa direção elétrica deve ter sido bem tranquila. É muito gostoso, é muito gostoso de guiar. É aquela história, como se fala hoje sobre caminhões, eu já dirigi caminhões em test drive de lançamentos. Hoje, um caminhão é praticamente um automóvel, na maneira de condução. Esse aqui muito mais, porque ele tem até as dimensões mais próximas de um automóvel. Então, ele é confortável, agradável e delicioso de ser conduzido. Sim. E uma coisa que chama bastante atenção também aqui, que a gente fica percebendo, é um pouco do silêncio a bordo. Ele é um carro que não transmite para cá para dentro muito ruído, e isso num uso profissional é confortável. E agora, por exemplo, também por ser um carro elétrico, também não tem ruído do motor, né, Ferlauto? É verdade. Então é aquela coisa, a gente está realmente dentro de um carro que para um uso diário, né, para aquele uso comercial no trabalho todo dia, vai ser muito mais interessante. Até isso relaxa o motorista, né, e o usuário do carro, né? Com certeza. Pois é, né, pessoal? Os amigos aqui do Veículos Velocidade no canal do YouTube. Para que vocês não digam que a gente só elogia os produtos, nós também fazemos críticas. E esse carro tem uma série de virtudes, mas eu descobri um defeitozinho que eu acho que tem que ser corrigido pela fábrica. E eu não sei se o parceirão Guilherme vai concordar comigo. É este porta-objetos que tem aqui embaixo, que ele está filmando agora. Ele é aberto. Então o que acontece, meus amigos? Se eventualmente eu der uma freada ou uma acelerada maior, se eu der uma freada, qualquer coisa que esteja aí vai bater lá no fundo. E se eu acelerar muito rápido, o que tiver ali dentro vai escapar de dentro do habitáculo e vai cair no chão, no piso do veículo. Então isso aí é uma coisa que precisa ter uma portinha para ter mais garantia e mais segurança. E te digo mais ainda, Ferlauto, olha só, a gente quer colocar a carteira, o profissional vai querer colocar a carteira ou algum objeto aqui embaixo, ainda que ela fique lá no fundo, bem ou mal ela fica à mostra, né, pelas janelas do carro. Então realmente aqui faz falta uma tampinha e eu acho até que teria o espaço, de repente num outro mercado fora aqui do Brasil, este carro deveria ter ou pode ter a tampa aqui. Agora, não para por aí as virtudes desse modelo aqui, vou usar o porta-copos como porta-carteiras. Acabei de descobrir aqui, ó, que tem aquecimento nos bancos dianteiros, olha só. Banco do motorista agora para aquecer, banco do passageiro agora para aquecer. Eu quero ver se algum outro modelo, se algum outro carro desse tipo aqui vai ter aquecimento nos bancos. Nenhum, né? É verdade, eu acho muito difícil. Só pode acontecer uma coisa de repente, né, Guilherme? A gente expõe esse tipo de qualidade do produto e no futuro alguém copia. É verdade. Mas... Mas eu acho que é difícil encontrar isso aí. Agora, o que é interessante, e a gente pode perceber, e olha, funciona, porque agora deve estar o quê? 8 graus? 8 graus, mais ou menos. Né? Eu digo que funciona porque, assim, isso comprova o fato de que a BYD investe muito nessas questões tecnológicas e não se furta, mesmo em um carro de trabalho como esse aqui, de colocar esse tipo de conforto para os seus ocupantes. Verdade. Vamos trocar? Vamos trocar. Muito bem, agora meu parceiro Guilherme Roquette, o especialista em test drive, está na condução do ET3. E a primeira pergunta que eu faço para ele, eu esnobei demais ou realmente é gostoso guiar? Não, é
gostoso, Fernando, é gostoso. Eu que gosto de dirigir em níveis mais altos, né, que gosto de dirigir em carros mais altos, me sinto bem à vontade aqui. Agora, o que eu senti falta é de uma regulagem de altura do banco do motorista, para que a gente possa, por exemplo, não ficar com o volante tão inclinado. E aqui a regulagem de altura do volante para que ele pudesse vir mais para baixo, olha só, porque ela não tem um curso, uma opção muito grande. E por a gente não ter essa regulagem de altura aqui no banco do motorista, o joelho fica mais alto para colocar o pé no pedal do acelerador e no pedal do freio. Então, faltou um pouquinho só dessa ergonomia para que o carro possa ficar realmente aí perfeito, né? Como a gente tem dito que os carros da BYD quase são, porque com tudo que eles têm, eles realmente estão bem próximos, né, do que a gente possa considerar um carro perfeito. Então é a nossa segunda crítica ao carro. Agora, eu vou até desligar esse negócio aqui do aquecimento, porque eu já estou com calor. Eu também. Costas aqui, né? Mas, fora essas questões, olha, eu posso notar o seguinte: o painel é legal, é interessante, é bonito da gente poder olhar para ele. O acesso aos comandos também é facilitado, porque as luzes aqui estão nessas alavancas, então a gente consegue acionar elas facilmente. E o volante também tem uma pega interessante, as mãos ficam bem acomodadas, a gente fica com uma boa posição. Vou mirar no buraco, ó, pra gente perceber que a suspensão deste carro, ela é firme. Você vai se sentir num carro mais duro, mais resistente. Olha só, vamos de novo, ó. Mas num carro com muita capacidade para transpor obstáculo, para que ele possa rodar por bastante tempo sem dar problema. Claro, ele tem que ter capacidade de carga, né, pessoal? Ele tem que ter uma capacidade de poder levar e durar por bastante tempo. Agora, realmente, olha, é uma suspensão que está aí para resistir, para você carregar muita coisa e andar aí em buraco, em qualquer outra condição. A suspensão dianteira é do tipo McPherson, já a traseira é com feixe de molas e eixo rígido, mais resistente e apropriado para cargas. Eu vou fazer de propósito uma outra coisa agora, vou tentar fazer um retorno para que a gente possa saber o quanto ele vira e aí a gente ter uma ideia exatamente de que condição, por exemplo, o motorista vai ter para fazer essa manobra. Agora nesse outro espaço aqui, então a gente vai ver o quanto ele vira, qual é a capacidade de manobra que tem um ET3. É um espaço aqui de terra, olha só. Vou parar, vou virar o volante até o fim. Então, quantas voltas a gente tem aqui? Uma volta e quase, um pouquinho mais de meia. Virando agora, o espaço é pequeno, olha, mas ele vira bem, virou bem. Vamos fazer a ré agora. Câmera de ré com linha de guia, inclusive, ó, se eu não tinha visto ainda, ó. Câmera de ré com linha de guia, não é uma câmera de alta resolução e a linha de guia também não é uma linha de guia dinâmica, mas é bom, porque o motorista tem essa condição, já que ele não consegue olhar para trás aqui, né? Exatamente. Ainda que a gente tenha, por exemplo, um espelho aqui, não tem vidro lá atrás, então a gente não tem essa condição. E ele também tem um sensor de estacionamento até. A gente pode fazer até um teste aqui, vamos ver como é que é para ele se aproximar. Eu vou utilizar essa árvore aqui como referência. E vamos para cá, né? Isso, nós vamos para cá. Isso, ó. Ré. Aí ela fica mais forte. Vamos andar para trás aqui, ó. E vamos mirar lá no sensor, ó. Tá aí o sensor funcionando e apontando aqui, inclusive, ó, a proximidade do obstáculo. Para você andar num carro em que você não consegue olhar para trás, o sensor de estacionamento é realmente muito prático, muito prático. Câmera de ré, e a câmera de ré ainda tem um atraso, ou seja, ela demora um pouquinho mais para sair. Agora vamos... Se num carro normal a câmera de ré já é uma coisa fantástica, muito mais num carro cargo como esse, que você não tem acesso de visibilidade para trás. Sem dúvida. E um outro aspecto que eu gostei é que, como todo carro elétrico, o desempenho dele é bom, né? Ó, vou apertar aqui, ó. Não é, claro, aquela coisa de te jogar, mas olha só, acelera bem, não grita, não faz barulho nenhum, né? É o que eu sinto falta. Não faz exatamente. Pra quem tem essa questão do DNA do piloto, tá aí a explicação. Mas aqui, e o que eu tava vendo aqui no painel é que para baixo ele vai mostrando o quanto que tá gastando de energia, está em 25 kW, enfim. E para cima, naquela parte verdinha ali, é o quanto ele tem de regeneração
200 kW. O motor elétrico do BYD ET3 tem potência equivalente a 109 cavalos e gera força de 18,3 kgfm. 100 km por hora é a velocidade máxima. Até ela, o furgão leva quase 19 segundos para acelerar. Agora, claro, aqui, ó, quebra-molas, ó, a gente chacoalha um pouco aqui dentro, né, Fernando? É verdade. É uma característica dele, né? Não é não é um conforto de sedã aqui, né? Mas o carro é da média para cima, de 5 a 10 eu dou nota 8,5 para ele sem problema. Sim, concordo contigo, sem problema. O motorista vai conseguir se ajustar depois, ele vai conseguir encontrar uma posição melhor de dirigir, né? Eu até vou tentar ficar um pouquinho mais longe aqui, ó. Vamos ver a direção. Não, ela só tem regulagem de altura, não tem regulagem de profundidade. O motorista que está acostumado a dirigir van, a fazer entrega, ele já está habituado com essa posição aqui de volante, que para nós, num primeiro momento, que não estamos com esse costume, ela fica um pouco diferente. Mas quem está habituado vai se sentir bem à vontade aqui. E eu acho que ainda vai ter uma boa surpresa, porque vai encontrar um carro que tem dimensões menores para andar dentro da cidade. Não é uma van, por exemplo, uma Sprinter, uma Master, enfim. É um carro mais prático, né, Ferlauto? É verdade. Ele me surpreendeu de maneira positiva, me chamou a atenção e eu conversei com o Ricardo, que é o Ricardo Narras, que é diretor da BYD IESA, e também com o Ambrósio Petz, que é o diretor comercial do grupo IESA, o fato de que a BYD não está trabalhando comercialmente em cima desse produto. A gente não sabia até então que ele existia, digamos assim, né? É verdade. É ainda um produto que está aqui no mercado, muito bom, e ainda não apareceu tanto assim para esse mercado comercial, né? Evidentemente que agora que a BYD fechou o acordo com o governo da Bahia e adquiriu as instalações fabris da Ford lá em Camaçari, que ficou fechada depois que a Ford deixou de ser fabricante para ser importadora, poderá trazer novidades de agilidade de produto fabricado no próprio território nacional. Com certeza. O ET3 é mais um dos modelos da linha de veículos corporativos da BYD. Ele está junto com o D1, os caminhões e também o chassi. O modelo pode ser encontrado nas concessionárias da marca, como o Grupo IESA em Porto Alegre. Se gostou desse vídeo, então não esqueça, se inscreva aqui no canal. Acompanhe também os outros vídeos com os modelos da BYD que já estão presentes por aqui.